Olá a todos, bem-vindos a mais uma Escola Esotérica Portal da Luz, agora aqui no nosso canal do YouTube. O meu nome é Liliana Nunes, para quem não me conhece eu desenvolvo um trabalho há mais de 17 anos dentro da espiritualidade, portanto sou médium sensitiva, dou consultas e sou fundadora, portanto, da empresa Poder do Oculto, a qual, portanto, vende diversos produtos dentro da área desenvolvidos por nós mesmos e também importados de outros lados. Mas o que hoje vimos aqui fazer é falar sobre um tema, a meu ver, muito importante e esquecido por muitos, provavelmente por também terem pouco conhecimento. Vamos falar sobre espíritos. Então, os espíritos, nós somos seres espirituais a viver uma experiência física. Nós somos espíritos, nós somos seres espirituais a viver uma experiência física. Portanto, tal como o astronauta necessita da sua fatiota para poder estar no espaço, nós, como seres espirituais nesta dimensão, neste planeta, nós necessitamos de um mecanismo que nos permita cá ficar, ok? Que é o nosso corpo. Quando nós, portanto, morremos, nós despojamos desta matéria que já não nos faz falta e vamos para outro caminho, para a eternidade da vida, ok? Os espíritos existem, já Allan Kardec, portanto o pioneiro destes temas, já no tempo dele dizia que nós nos acotovelávamos em espíritos neste planeta, portanto nesta dimensão. Imaginem na atualidade, nos dias de hoje, portanto com tantos problemas, com tanta crise, com tanta guerra, portanto o que é que aqui andará? Então digam-me, quem nunca esteve em casa e ouviu aquele barulho, portanto, em que foi ver e não era nada? Quem nunca teve a sensação de estar em algum espaço e ter nítida sensação de uma presença e olhar e não ver nada? Quem é que nunca acordou à noite com um toque, com um abafamento, uma aflição e não era nada? Lâmpadas que rebentam, canos que rebentam, dificuldades, portanto, azares atrás de azares, manchas nas paredes, aquela criança que não dorme, brigas incansáveis dentro de casa, quando o ambiente era saudável, mudanças de humor repentinas. Eu tenho a certeza que deixei este objeto aqui e agora não está, ou eu vi aquele objeto a movimentar-se aqui sozinho. O que é isto? São presenças. É a presença de seres espirituais. Pois é, meus amigos, mas isto nem tudo é bom. Então estes espíritos, eles podem vir por eles mesmos, eles podem ser enviados e podem ser criados por nós mesmos. É verdade, eles podem ser criados por nós mesmos, eu passo a explicar. Então vá, o espírito ele pode estar presente na nossa vida, como? Pode ser atraído por um baixo padrão energético que a gente esteja a viver e depois ele vai recriar um ambiente em que ele se sinta bem. Então vamos lá, vamos falar do encosto, ok? Eu sou uma pessoa negativa, por exemplo, penso negativo, só penso em doenças, porque de repente a minha vida não está bem, eu tornei-me uma pessoa azeda e negativa, eu baixei o meu padrão energético, eu fui criando uma energia altamente negativa dentro de um padrão, e o qual a gente chama miasma, e esse miasma ele cresce assombrosamente, ele cresce muito, ele vai crescendo esse padrão espiritual negativo e ele vai criar esse ser, ele tem a capacidade de criar um ser que se chama encosto, ele vai estar encostado a nós, porque foi de nossa criação. Então, se, por exemplo, já sou uma pessoa que tem algum vício, aquele encosto, ele vai me enfiar, ele vai me enterrar mais naquele vício. Se eu sou uma pessoa, pronto, que tem um bocadinho negativa, ele vai criar condições de eu ser uma pessoa agora neste momento altamente negativa, altamente destrutiva da minha própria vida. De repente eu perdi a alegria, de repente eu não sou mais feliz, de repente eu só quero ficar em casa, na cama, eu já não ligo aos filhos, já não ligo ao marido. Porquê? Porque esse espírito, portanto, criado por mim ou atraído por mim numa rua, pelo meu baixo padrão espiritual, portanto, a ausência de feixe de luz, ele veio, portanto, ele necessita do quê de mim? De um ectoplasma, de uma energia vital que eu tenho, que o vai alimentar e o vai dar força. Então ele vai me estimular a continuar cada vez mais alienado, cada vez mais fora da minha realidade, cada vez mais negativo, ok? Então vai passar aí umas imagens interessantes que vocês vão ver, portanto, a presença
destes encostos, a presença destes miasmas, portanto algumas fotos até verdadeiras, portanto conseguidas captar tanto por máquinas digitais que correram muito. Então, esse encosto, o que é que ele vai fazer na minha vida? Primeiro, ele vai ter que criar um ambiente favorável. Ele vai perturbar o meu sono, de maneira que eu fique cada vez mais cansada e seja uma presa mais fácil, ok? E então o que é que ele vai fazer? Ele vai me desincentivar a ser uma mulher organizada, um homem organizado dentro da minha própria casa. Eu não vou querer limpar a casa, eu vou ter falta de apetite para organizar a casa, limpar a casa. A minha vontade vai ser viver onde? No assombro, na ausência de luz. Eu vou querer ficar no quarto ou no sofá, eu não vou querer trabalhar, eu não quero amizades, eu não quero namorados, eu não quero filhos, eu não quero nada. Eu vou viver ali, num coma, quase como um coma, é um zombie, é um andar automático, não é? Então, eu passo a ser totalmente comandada por aquele encosto. Então agora imaginem quando eles são obsessores. O encosto ele cria em mim, apenas em mim, portanto no aspecto físico, mental e emocional, ele cria um padrão. Temos que saber definir. O encosto, ele cria um padrão, nomeadamente, portanto, as depressões. As depressões é um típico caso de encosto. Está lá alguém encostado, sim, sem dúvida alguma, incentivar para esta depressão. Pois as pessoas vão tomar os químicos, não é? Vão ao médico, criam outro problema, uma dependência química, porque a pessoa começa a tomar certo tipo de medicamentos, vai aumentar a dose, criar, portanto, um vício físico e não resolveu problema algum, não resolveu nada. Depois temos os obsessores. O que é que são os obsessores? Há um ser que já existe também, ele já existe, ele não é criado, ele já existe, e muitas vezes vem como práticas de arte negra, ritualísticas negativas, ok? Em que aquela pessoa deseja determinado mal a outra pessoa, vai invocar um determinado espírito que comanda legiões de outros espíritos e vão pôr em prática aquilo que aquela pessoa quer, mais ainda, porque eles se divertem. Então, quando nós temos um obsessor, ele não só vai ter uma reação em mim, como vai ter reação em tudo à minha volta. Então, nós temos aqui, enquanto o encosto é um padrão diário, o obsessor ele vai criar aqui um sistema, ou a cada mudança de lua, a cada 7 dias, ou a cada 15 dias. É um padrão. Como é que eu sei a presença do obsessor? Hoje o carro avariou, a máquina de lavar avariou, lâmpadas começaram a explosionar, contas para pagar, um total descontrole financeiro, até que chega uma altura a minha casa tinha paz, toda a gente briga, ninguém se entende. Aquele filho que era sossegado passou a ser completamente desviado do seu caminho, ok? Aquela esposa, portanto, que até era uma esposa profundamente dedicada aos filhos e ao marido, portanto, passa a ser leviana, completamente alienada e não quer saber de nada. E, portanto, e por aí adiante. Portanto, isto não é normal, o sistema. Os 1000 azares consecutivos, isso é um encosto que está lá, é um encosto que está lá, e por norma enviado. E de repente eu vejo o que é na minha casa? Pragas de insetos, completamente anormais, quedas de cabelo, doenças fisicamente sentidas, mas clinicamente não detectáveis. Entendem? Um obsessor, ele tem ali uma missão, não de uma pessoa, normalmente ele vai querer apoderar-se de todo um ambiente familiar e, portanto, marcar a sua presença com diversos azares na vida da pessoa. E, normalmente, o que é que vai logo? Na presença, portanto, de um ritual. Depois vamos fazer um vídeo que vamos falar sobre bruxaria, macumbas, ou o que vocês quiserem chamar, a presença e os sintomas sobre isso, ok? Mas vamos falar aqui sobre o espírito, depois percebemos o restante, ok? Então esse obsessor, por excesso de ódio ou por um comando, ele tem uma missão e ele não vai embora sem ter aquela missão cumprida. Mas também há os obsessores por excesso de amor, aquele familiar que faleceu, chegou à altura, portanto, do limbo, em que lhe era dado o livre-arbítrio, queres ficar, queres partir, o que é que queres fazer? Ele diz que eu quero vir, porque eu deixei os meus filhos, deixei a minha casa, eu quero ir para lá. E por mais bonzinho que ele tenha sido em vida, ele não vai estar cá a fazer rigorosamente nada. O que é que ele vai estar cá a fazer? Ele vai trazer uma energia podre, conforme o corpo dele está a definhar, ele vai definhar a nossa vida.
Isto é desastroso. Quando alguém morre, chorem, eu tenho a chorar, mas orem, encaminhem, iluminem a vida do vosso familiar. Não o chamem, por amor de Deus, que ele vai ter todo um caminho de ascensão ainda para nos poder ajudar. Ok? Até ser um guia, que até nunca poderá ser o nosso guia, poderá ser um guia, portanto, posteriormente, ou poderá nunca ser um guia, poderá reencarnar e ter novamente aqui o seu karma na Terra. Portanto, cuidado com o que chamam para a vossa vida. Vocês não tenham dúvidas, ok? Que 70% dos problemas da nossa vida são criados espiritualmente, 30% são criados por nós, porque nós somos co-criadores da nossa realidade, ok? Depois, num próximo vídeo, vamos falar sobre karma e dar-me também muito interessante para entenderem. Não podemos estar sempre a culpar ali a vizinha do lado ou o senhor lá de baixo, muitas vezes por ausência de opções nossas ou por más opções, ok? Então, um encosto, como é que eu trato do encosto? Como é que eu trato de um obsessor? Ok? Se eu não tenho capacidade, se eu não consigo entender o que é que se passa, eu procuro um especialista da área, um especialista, ok? Porque se eu preciso, se me dói um dente, eu não vou ao oftalmologista, porque nem é esgoto do oftalmologista, por mais boa vontade que ele tenha, que me vai curar aquele dente. Eu tenho que ir a um especialista, tenho que ir a um médium, ok? Tenho que ir a um médium, todos nós somos médios, ok? Tenho que ir a um médium que esteja no ativo, desenvolvido, que nos ajude nesta prática espiritual. Ok? Porque assim eu posso ir apenas a um tarólogo, ok? Sensitivo, intuitivo, mas que ele não entenda sobre o espiritismo, que não tenha um encaminhamento espiritual. Então o que é que vai acontecer? É como aquele oftalmologista que vai dar a gotinha para o olho e não vai curar o dente. E as pessoas depois gastam não sei quanto dinheiro e não cuidaram de nada. Temos que identificar se é um encosto, tem uma forma de tratar. Se é um obsessor, tem outra forma de tratar. E se este obsessor ele é enviado por ritualística, ok? Depois vai-me passar aí umas imagens muito giras para vocês entenderem, portanto vocês perceberem visualmente o que se passa. Então se ele é enviado por uma arte negra, por uma bruxaria, uma feitiçaria, o que vocês quiserem chamar, então eu tenho dois problemas. Eu tenho que primeiro cortar aquele dreno, portanto espiritual que foi criado na minha vida, que me suga, que se ancora em mim, que me destrói, e tenho que tirar aqui este comando destes sentinelas negros que vieram atormentar a minha vida. Tá? Eu tenho que restaurar a minha espiritualidade, tenho todos os processos aí, portanto que tem que ser com gente que saiba o que está a fazer. Se você está a passar uma situação dessas e não sabe o que é, não sabe o que é que se está a passar, não tem a quem recorrer, contacte-me, ok? São 17 anos de experiência que eu tenho, portanto vai passar aí a minha informação e eu tenho todo o gosto de ajudar. Contudo, eu vou dar aqui algumas dicas, ok? Um encosto, mas vamos diferenciar, ele tem, portanto, uma função única, portanto, é em mim que ele está encostado, é em mim que ele vai perturbar, ok? É em mim que ele vai sugar e é em mim que ele vai criar o quê? Um padrão, portanto, comportamental igual, alienação, depressão, falta de apetite, falta de tudo na vida, ok? Então, eu estou com um encosto. Azares na vida, barulhos em casa, tormentas, eu estou na presença de obsessores por excesso de amor, excesso de ódio ou enviados, ok? Então eles vão se mostrar, eles querem estar lá. Então um encosto, ele pode ter sido, normalmente ele é criado muitas vezes por nós, por nosso padrão energético baixo. A gente vai criar uma energia altamente negativa e ele encosta em nós. O obsessor, ele está lá a perturbar-nos por uma missão, ok? Ou porque ele quis vir por excesso de amor ou excesso de ódio, e não é só a mim que ele vai criar, ele vai se manifestar num todo à minha volta. Entenderam a diferença? Então tá. Então, numa situação ou outra situação, eu tenho aqui alguns passos que eu tenho que começar a tomar. É importante vocês perceberem isso. Partilhem os meus vídeos, partilhem este vídeo. Acendendo uma luz no caminho do outro, a gente está a acender um trilhão de luzes no nosso caminho. O que eu aqui vos estou a dizer, portanto, para saciar a vossa curiosidade, pode estar a salvar uma vida ali ao lado, portanto, de alguém que ainda não se apercebeu disto e do que se está a passar. E uma luzinha vai-se fazer, ok? É dando que se recebe. Partilhem, subscrevam-se neste canal, portanto, para terem informação de tudo o que vamos fazer aqui ritualística, vamos fazer aqui, portanto, um trabalho espetacular na Escola Esotérica Partilha de Luz. Mas vamos então falar, primeira situação, o que é que eu devo fazer? Primeira situação, eu tenho que ter uma limpeza na casa, eu tenho que ter uma organização da minha casa, ok? Porque os espíritos, como eu já disse, eles vão criar um ambiente
que lhes é favorável. Qual é o ambiente que lhes é favorável? Então aqui é a ausência de luz, desorganização, sujidade, não é? Tal como se eu vos disser assim, olha, vamos amigos, vamos ali ver aquela casa que está fechada há 50 anos ou 100 anos. O que vocês acham que vamos lá encontrar? Todo tipo de parasitas e bichos que vivem no mofo, no lodo, não é? Mas a primeira janela que for aberta, o primeiro raio de luz que ali entrar, aqueles bichos vão-se pôr a andar porque eles não é aquele padrão de energia que eles vivem, não é aquele ambiente, não é? Mas há outros que vão fazer resistência, há outros que vão tentar se adaptar ali. Para quê? Para mais tarde, tanto fazer das dele, para voltar a ter aquela bagunça, não é? Então vá, então limpar a minha casa, não é limpar, portanto, a minha casa tem que estar sempre limpa e asseada, portanto isto é fundamental, porque a casa é o reflexo, é o espelho da nossa alma, é o espelho da nossa vida. Isto é importante. Então a minha casa, ela tem que estar limpa, ok? Ela tem que estar sempre organizada. Eu não tenho que ser uma acumuladora de lixo ou de coisas que já não têm serventia. Partiu, quebrou, lixo. Roupa que não serve, para que é que eu vou guardar para o ano vai dar? Esqueçam isso. Estão a criar um padrão mental, portanto, de escassez, que é outro vídeo que vamos falar sobre prosperidade e abundância. Escassez, portanto, não é nada bom para ninguém. Deem aos pobres, é dando que se recebe. Libertem-se, portanto, de tralha que já não vos agrega. Papéis, cartas antigas que já não sejam necessárias, lixo, ok? Quando nós estamos sobre estas presenças, nós temos que fazer primeiro um ciclo, portanto, de limpeza, portanto, de 4 semanas, ok? Uma vez por semana, e nós vamos utilizar aqui algo muito importante. Primeiro, amoníaco é ótimo, é excelente, vai desagregar, vai cortar o amoníaco, ele corta, ele liberta de larvas astrais e ele, portanto, descarrega, é excelente. Mas temos outra coisa, portanto, espetacular, que é o anil. Ok? Portanto, o amoníaco nem toda a gente vai conseguir usar pelo seu cheiro. O anil, ele tem uma função cromática, o azul do anil, portanto, com algumas incensos aqui misturadas, ele vai descarregar e os espíritos, eles não gostam disto, ok? E ele vai elevar o nosso padrão energético ao espiritual. Então, o que é que nós temos aqui? Temos desenvolvido para o poder do oculto, já falei, portanto, pela minha empresa, pela nossa empresa, que nós somos aqui uma família. Então, nós temos aqui, este é o nosso logotipo, poder do oculto, nós temos aqui o extrato de ervas de anil, sal e bicarbonato. Show, não é? Então o que é que isto vai fazer? Isto vai, a pessoa tomar um banho, que depois é explicado, portanto eu volto a referir, quem quiser estes produtos, que não tiver, nós enviamos contacto através, portanto, dos endereços que vai passar aqui e agora, ok? Ou no final do vídeo também vai passar, portanto, quando receberem, há uma explicação como é que vão usar. Isto, ele vai criar uma descarga no nosso corpo físico, vai elevar o nosso padrão espiritual, vai cortar todos esses laços, portanto, desses encostos, desses espíritos em nós, ok? E, portanto, é ótimo, porque o encosto, outra coisa do encosto, o que é que o encosto faz? Aquelas pessoas estão a abrir a boca, eles criam aqui atrás e no nosso plexo solar também um dreno que nos suba o nosso ectoplasma, por isso muitos arrotos, muito inchaço, portanto, é presença de encosto, sem dúvida. Depois temos o quê? O spray de anil, é show mesmo, é muito bom, muito bom, portanto muita gente que tem optado por o nosso spray de anil e portanto ele é fundamentado, ele tem os seus preceitos e ele vai limpar o que é a nossa casa. Eu pulverizando nas calhas da porta, nos puxadores, prateleiras, tudo que é objetos, camas, ar, tudo o que é, ele vai criar numa atmosfera espiritual, portanto, um alto padrão energético e vai sumir com estas entidades. Não se esqueça, quando estamos a limpar a casa, para que estas energias se sumam, nós temos que ter as janelas abertas ou a porta para que ela saia, senão vai ficar ali condensada novamente. E depois temos o sal de anil, tá? Temos o sal de anil. O que é que este sal de anil faz? O sal de anil também pode ser para um banho de descarga, ok? Mas também principalmente para colocar em quê? Tudo o que é ralos, ok? Os espíritos gostam de ficar onde? Na banca, no ralo da banca, nos tubos, na casa de banho, eles gostam de estar lá.
o que vocês não entendem, porque vocês pensam de forma material. Nós temos que aprender a pensar de forma espiritual. Eles têm capacidades que nós aqui, nesta altura, encarnados, portanto, com as condições de limitações físicas que nós temos, nós não conseguimos, ok? Mas eles podem se agregar onde eles quiserem. Então, o sal, ele vai servir para lavar o vosso chão da casa e para colocar, portanto, nos ralos de tudo que também é explicado, o sal de anil. Depois temos o quê? Temos que usar a função também de o elemento fogo. O fogo transmuta. Então nós temos o quê? Outra poderosa arma, o enxofre, não é? O enxofre de Arcanjo Miguel. O enxofre os espíritos não gostam, ele afasta. Então nós temos aqui, por exemplo, uma vela, espanta espíritos, poder oculto, que ela é toda feita, vamos ver se eu consigo mostrar, de enxofre, tá? Estão a ver aqui, toda ela é feita de enxofre, é ótima. Então ela acesa, lá também com a explicação que depois lhes damos, ela acesa e mantrada com a oração que aqui tem, portanto nós estamos aqui a ter um comando de exorcismo para que eles saiam, os obsessores saiam, isto é para obsessores, ok? E quando estamos aqui, temos aqui também quanto tal, portanto, esta vai ser o complemento desta, porque aqui pode ser obsessores sentinelas, é um comando de saída, saiam. Quando são aqueles pobres coitados que alguém foi colocar uma macumba lá na campa e o pobre coitado está ali a querer seguir o seu caminho e foi amarrado para vir trabalhar e ele nem sequer é mauzinho, só precisa de luz. Então nós vamos fazer o quê? Encaminhar mais uma vela composta de anil e alfazeme para encaminhar as almas para a luz divina, ok? Limpar a casa, outra excelente, descarga e descarrego uma vela feita de sal. O sal é purificador, os espíritos não gostam de sal, a água benta ela é feita, ela é salgada, sabiam disso? Então toda esta vela, se eu consigo aqui mostrar, ela aqui, consegue-se ver aqui, tá? Ela é toda feita de sal, tá? Ela traz um defumadorzinho, ela tem uma oração aqui bombástica, para quê? Para fazer um descarrego à casa e um descarrego em nós. Portanto, vai também a explicação. Quando a gente tem presença de ritualísticas, nós aconselhamos também o nosso velão. Arrasa tudo, tá? Vão ver? É um velão que vai limpar tudo o que está feito, porque ele tem decretos, atrás uma cruz, atrás um óculos, ele tem os decretos cá atrás para despotencializar, cortar, portanto, dissipar toda esta energia que ancorou na nossa vida, agregado ao velão de 7 mechas, portanto, sendo o nosso velão de 7 mechas, ele é, tanto as ceras, ela também tem, portanto, enxofre e essência patchouli, e o rebentamento é feito com pólvora, polvina e enxofre, portanto, ela vai expulsar, é uma reação alquímica, ela vai mesmo desmagnetizar todos estes laços. Agora, aliado a isto tudo, é lógico, nós temos aqui um esforço, nós temos que começar a reprogramar a nossa mente para a positividade, nós temos que começar a pensar, e como é que a gente faz isso? Através de meditação. Liliana, não sei meditar. Ok, então escrevam numa folha, pensem de forma, quais são, escrevam os vossos pensamentos. Não tenho sorte, não apetece isto é mau, isto é aquilo, então tentem no outro lado da folha transcrever isso em frases positivas. Não tenho sorte, eu não gosto de mim, eu não sirvo bem, eu sou uma mulher de sorte, eu amo-me e amo a minha vida, eu sou capaz de co-criar e agradeço por essas criações divinas. A cada dia que passa, a minha vida é próspera, eu sou saudável e consigo realizar todos os meus objetivos. Eu sou a vitória, eu sou feliz e próspera. Isto são, portanto, ativações mentais, ditos 21 dias. Da mesma forma, eu duvido que vocês não consigam reprogramar a vossa mente. Reprogramar a vossa mente são 21 dias à noite, lendo todas aquelas mensagens positivas. Para quem não consegue fazer isso, portanto, procurem Louise Hay, a pioneira em reprogramação, portanto, de autoestima. Ela é excelente, existem uns vídeos muito tops aqui no YouTube com esse tipo de reprogramações mentais. E mais, portanto, nós temos que orar um mantra,
Um mantra poderosíssimo que eu adoro, Home. Vocês se repetirem comigo, Home, não sentem aqui no nariz uma vibração. Ele tem uma capacidade de elevar o nosso padrão energético, ele vai elevar o nosso padrão vibracional energético, então automaticamente ao ativarmos, aumentarmos os nossos feixes de luz, na nossa aura, nós vamos ancorar em nós e atrair os bons espíritos, os nossos guias mentores, portanto, e mestres, anjos e arcanjos à nossa volta para nos, portanto, proteger. E isto é verdade. Temos também que tratar da nossa espiritualidade, nós temos que nos descarregar mais vezes, nós temos que nos limpar mais vezes, nós temos que alimentar o nosso espírito através da oração também. Salmo 91, Salmo, portanto, 66, Salmo 4, Salmo 23, tantos salmos bons e bonitos, portanto, que vão elevar o nosso plano vibracional. Também temos velas, portanto, limpeza e equilíbrio de chakras, temos tudo, portanto, para nos ajudar. O que a gente não puder, portanto, adquirir o poder do oculto, procurem noutra loja, portanto, mística que esteja à vossa volta, portanto, peçam uma ajuda naquilo que precede de mim, disponham. Portanto, é necessário, nós fazemos a avaliação correta, é necessário perceber que os espíritos deles estão lá, criados por nós, encostados a nós. Portanto, quem já tem vícios, é muito triste, pessoas que já têm vício, um alcoólico com encosto, portanto, criado muitas vezes por ele, para aquela vibração altamente negativa, ou, portanto, apanhado na rua de algum morto, não é? Portanto, que ele está ali completamente desprovido de feixe de luz, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar mais no vício do álcool. Um toxicodependente, ele vai cair mais na droga. Um deprimido, ele vai ficar completamente esgotado. Isto tudo pode levar a um suicídio, isto é grave. É preciso tomarmos consciência, partilhem este vídeo, coloquem like, subscrevam, acendam uma luz no caminho ao próximo, ok? Que irão-se acender trilhões de luzes no vosso caminho. É dando que se recebe a energia do bem. Faz esta corrente aqui. Vamos também falar de alguns cursos online ou presenciais, portanto, e workshops que temos vindo a desenvolver, vamos continuar a desenvolver na Escola Esotérica Partilha de Luz, sempre dentro destes temas que todos gostamos: espiritismo, espiritualidade, misticismo e ocultismo. Eu sou a Liliana Nunes, vai passar agora aqui algumas imagens para vocês entenderem, portanto, sobre aquilo que nós falamos. Qualquer dúvida, procurem, contactem-me, dou consultas presenciais em Vila Nova de Gaia ou em Viseu, em Portugal, ou em Skype, através do Skype, o telefone, para todo o mundo, nestes meus 17 anos de experiência, não é? Em que estamos aqui sempre em constante evolução, não é? Portanto, agradeço a todos a vossa presença e espero o retorno positivo deste vídeo e que alcance a todos aqueles que precisam, e vamos fazer aqui a corrente do bem. Beijo de luz, fiquem com